Café com TV. O programa de hoje vai falar sobre a expectativa da safra do café e trazer para o cafeicultor um panorama sobre a produção. E você vai ver também os números do consumo global de café durante a pandemia, quais são as expectativas, o cuidado com a lavoura, as dicas para evitar o estresse hídrico na planta. A colheita do café canéfora se aproxima do fim nas espécies Robusta e Conilon. O empreendedorismo de uma jovem cafeicultora que é destaque com a produção de café especial. E mais, tudo o que é notícia no agronegócio. Café com TV, a notícia na dose certa. Abrimos essa edição falando sobre a expectativa da safra do café. O Conselho Nacional do Grão afirmou que não haverá safra recorde no Brasil. O Conselho Nacional do Café informou que o Brasil deve produzir um volume próximo de 60 milhões de sacas. Segundo o presidente do CNC, Silas Brasileiro, os números apresentados por agentes internacionais podem ter a intenção de depreciar as cotações do produto. Ele ainda destacou que o cenário atual é um equilíbrio da balança da oferta e demanda. Alertou também que ainda existem incertezas quanto ao consumo da bebida por conta da pandemia ao redor do mundo. Os preços do café no Vietnã estão sendo influenciados pela safra brasileira. Você vai entender o motivo na reportagem. Especialistas analisam que os preços do café no Vietnã foram moderados devido à demanda fraca e à expectativa de oferta na Indonésia e no Brasil. Mesmo com os preços mundiais subindo, o café Robusta de setembro, produzido no Vietnã, chegou a $40, um dos níveis mais altos em cerca de 6 meses. O tempo influenciou para os preços. Há informação de que uma chuva em novembro afetaria o processo de colheita e secagem e prejudicaria os grãos. Lúcio Caldeira traz agora a análise do mercado para você, produtor rural. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. O mês de julho pode ser dividido em 2 grandes períodos. O primeiro, que vai até o dia 21, engloba 14 dias. Nesse período, o café ficou ali, os preços do café em Nova York, vencimento setembro, rondando a cotação de $100 por libra-peso. Isso significou um café de 60 defeitos bebida dura na faixa de R$ 515, com dólar cotado a 5,35. O segundo período, depois do dia 21, englobou 8 dias úteis do mês e apresentou uma alta significativa nos preços. Em Nova York, o mercado passou ali de 100 para 110 centavos de dólar por libra-peso, portanto, uma alta de 1.000 pontos aí na média. Por outro lado, o dólar caiu de 5,35 no primeiro período para 5,18 no segundo período. E os preços do mercado físico tiveram uma alta média de R$ 35 por saca e passaram de 515 para R$ 550 a saca de 60 quilos. Nos 2 últimos dias do mês, o mercado apresentou nova alta, sendo cotados a 575, 580 reais. Basicamente, essa alta importante que aconteceu no mercado de café é explicada por um aquecimento na demanda, ou seja, uma recuperação de consumo. E isso aconteceu após dados divulgados pela Nestlé e pela Starbucks. A gente lembra que a Starbucks é a maior rede de cafeterias do mundo e a Nestlé é a líder no mercado internacional de café. Então, essa recuperação no consumo explica a alta nesse segundo período do mercado de julho. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais. As instituições financeiras continuam recebendo os repasses do Funcafé. Veja quais são os valores. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, já foram assinados 4 contratos com agentes financeiros credenciados para a operação dos recursos do Funcafé em 2020. O volume já disponibilizado a 21 instituições chega a 3 bilhões 632 milhões de reais, o que equivale a 63,6% do total de 5 bilhões e 710 milhões de reais para o atual ciclo cafeeiro. Acompanhe agora como deve ficar o tempo nas regiões produtoras de café.
O mês de agosto chegou e com ele os ventos tão comuns para essa época do ano. O tempo vai continuar seco na região, favorecendo o clima para a colheita de milho, safrinha, cana-de-açúcar e também o café arábica. A semana vai começar com sol entre nuvens, mas o tempo permanece aberto sem previsão de chuva para o sul de Minas. Em Varginha, as temperaturas oscilam entre 12 e 24 graus. Em Cristina, mínima de 9, máxima de 24 graus. Já em Passos, as temperaturas vão ficar um pouco mais quentes e os termômetros vão oscilar entre 17 e 30 graus. A seguir, o trabalho de uma jovem produtora de café que foi reconhecido internacionalmente. Não saia daí que a gente volta já. Semear, cultivar, cuidar. É dessa maneira que a terra consegue nos fornecer o alimento. E por trás de cada um desses atos, existem pessoas que batalham dia após dia para que essa fonte não seque. – 28 de julho, Dia do Agricultor. Uma homenagem. Coopercan, Cooperativa dos Cafeicultores de Campos Gerais e Campo do Meio. E TV Alterosa, a TV que o mineiro vê. Minuto Cocatrel. A Cocatrel não para e agora está em Varginha. Proximidade com os cooperados e produtores da região de Varginha, Eloy Mendes e Monsenhor Paulo significa redução de custos e segurança. Faça parte de uma cooperativa sólida e segura. Junte-se a nós. Cocatrel, você pode confiar. Minuto Cocatrel. Amigo produtor do campo, corrigir a acidez do solo é uma necessidade. O calcário Minasol corrige e garante o aumento da produtividade do seu solo. Minasol Calcário, qualidade incomparável, resultados surpreendentes. Estão abertas as inscrições para a edição especial online do Festival Nacional da Canção, o maior festival de música do Brasil. Compositores do Brasil e do exterior concorrerão nos dias 4 e 5 de setembro, 8 da noite, pelo Facebook e YouTube, ao troféu Lamartine Babo e vários prêmios. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 7 de agosto pelo site www.festivalnacionaldacanção.com.br. Patrocínio Supermercados BH. Produtor rural, reduza seus custos na colheita de café. A AWZ Máquinas traz para você a tecnologia certa para aumentar o desempenho da sua colheita com baixo custo operacional e de manutenção. Quem produz conhece na prática a diferença que as azulzinhas aranha e gafanhoto fazem no dia a dia da fazenda. Contamos com equipes nas principais regiões produtoras de café do país. A AWZ Máquinas, tecnologia pensando no cafeicultor. 35 3558 3895 awzmáquinas.com.br. Penagos e Monte Alegre, agora juntas. Uma união para atender às necessidades dos produtores, oferecendo a melhor tecnologia e sustentabilidade no pós-colheita. Penagos e Monte Alegre, a melhor tecnologia para fazendas e armazéns. Estamos de volta. Uma jovem cafeicultora mineira foi reconhecida internacionalmente pelo empreendedorismo na produção de café. Ela tem apenas 22 anos e é inspiração para a nova geração de produtores rurais. A Bruna é da cidade de Fervedouro, em Minas Gerais. Ela foi finalista no Prêmio de Inovação Juvenil da América Latina e Caribe na categoria Geração de Renda. Junto com a família, ela desenvolve um projeto de produção e comercialização de cafés de qualidade nas matas de Minas. E lá, busca sustentabilidade. Começamos em 2018 a produzir cafés especiais aqui, que a gente tem uma tradição já de produzir outros cafés, commodity, Minha família, meu pai, meus avós. Aí começamos ano passado a produzir esse café de qualidade, com uma pontuação de 80 pontos a mais. A produção de café da Bruna começou em 2019, depois que ela construiu um terreiro suspenso. E ela espera continuar melhorando não só a renda gerada pelo café, mas também a qualidade de vida de quem trabalha com ela.
a gente faz a seleção desses grãos lá na lavoura, somente os grãos maduros. Depois a gente lava ele na caixa, tirando os boias, impurezas. Depois a gente joga aqui no terreiro suspenso, né? Onde ele é catado ainda alguns verdes que vieram, né? Depois aqui ele fica aqui até chegar o ponto dele final, né? Até ele dar de 11 a 12 graus de umidade. Depois de limpo a gente faz novamente a seleção dele, né? A gente tira todos os defeitos que ainda vieram, a gente tira, depois torra esse café é vendido, né? O Cafeicultura dessa semana traz mais dicas e curiosidades sobre o grão. Olá! A Organização Internacional do Café classifica os cafés produzidos no mundo em 4 grandes grupos. Os suaves colombianos são cafés produzidos na Colômbia, no Quênia, na Tanzânia. São considerados os melhores cafés do mundo. O grupo Outros Suaves são cafés despolpados de cultivo sombreado, colheita seletiva, mas com menos reputação do que o primeiro grupo. Países da América Central, México, Peru, Indonésia e Índia são os principais representantes. Os naturais do Brasil são formados por cafés do Brasil e da Etiópia. São secos com a casca. E, por fim, existem os robustas, cafés da espécie canéfora. Vietnã, Indonésia, Índia, Uganda e Costa do Marfim são os principais representantes. Enfim, é isso. Café com TV, porque café também é cultura. O Cuidando do Cafezal dessa semana fala sobre os cuidados para se evitar o estresse hídrico na planta. Olá, o quadro Cuidando do Cafezal de hoje está na região da Serra do Paiol, em Boa Esperança, e eu estou aqui com o produtor Almir. Almir, eu estou vendo que você está com uma lavoura bem jovem aqui, cerca de 2 anos. Qual que é a sua grande dúvida aqui nessa lavoura? A dúvida maior é que esse café estava faz um mês atrás, ele estava bonito, vestido mesmo. Só que de uma hora para outra vem, murchou bastante com essas folhas amarelas. Então a gente fica preocupado, né? PC, eu tô vendo que o Almir está muito preocupado. A gente está vivendo um período muito forte de estiagem, né? Um clima bem seco. O que você sugere para essa lavoura? Então, Grazi, esse ano a gente está com um inverno atípico, quer seja pela falta de chuva, né? A umidade relativa muito baixa. E a gente está com um grande período já de seca, né? Então, as plantas já estão se manifestando, né, um estresse hídrico visível. A gente percebe aqui pela quantidade de desfolha que já tem e a quantidade de folhas, né, amarelas, que prova que o nitrogênio está se movendo na planta das folhas mais velhas para as folhas mais novas, entendeu? Então aqui a gente vai recomendar para ele aqui chegar um pouco esse cisco aqui, né, um pouquinho no pé aqui, a fim de, como a gente fala, refrescar um pouco, né, a região aqui do sistema radicular, né? Aqui a gente vai recomendar aqui um produto da linha da Compass, que é o Help Perennis, né? Outro produto que chama Energy. Vamos recomendar também aqui o aminoácido, que é o Concord, né? Trabalhar com Kelos Cooper, né? E adicionar também aqui o Priori Top para seca de ponteira. Então, a gente vai tentar amenizar, né, esses efeitos, né, dessa grande estiagem que a gente está passando esse ano. Então, PC, é muito importante o Almir fazer esse manejo agora, imediatamente. Sim, a gente percebe aqui que ele já tem um pouco de mombaça aqui e está bem verde. Então, esse manejo agora, dele roçar bem baixo, a fim de diminuir essa temperatura aqui no sistema radicular. Então é isso, o quadro Cuidando do Cafezal fica por aqui. Muito obrigada, PC, mais uma vez. Obrigado, viu, Almir? Agora é seguir as dicas. Eu que agradeço a vocês por ter vindo aqui, né, e dar essas dicas para ajudar a melhorar o coitadinho do café. E é isso aí, na próxima semana tem mais Cuidando do Cafezal. Até lá! Daqui a pouco, os números sobre o consumo mundial de café. A gente volta já!
Estão abertas as inscrições para a edição especial online do Festival Nacional da Canção, o maior festival de música do Brasil. Compositores do Brasil e do exterior concorrerão nos dias 4 e 5 de setembro, 8 da noite, pelo Facebook e YouTube, ao troféu Lamartine Babo e vários prêmios. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 7 de agosto pelo site www.festivalnacionaldacanção.com.br. Apoio APA. Você, produtor de leite, café, milho, soja e hortifruti, podem contar com a nossa cooperativa. Temos a nossa própria ração Copama, uma variedade enorme em nosso portfólio, assistência técnica capacitada e o melhor atendimento. Trabalhamos com a modalidade barter, onde você, produtor rural, pode adquirir os seus insumos, equipamentos e maquinários com prazos diferenciados e usar como pagamento parte da sua produção. Nosso grande objetivo é facilitar a vida do produtor rural, proporcionando desenvolvimento e eficiência em seus negócios. Esse é o nosso maior sentido, cooperar e ser a solução do agronegócio. Venha fazer bons negócios com a Copama Pouso Alegre. O SPA Saúde, plano exclusivo para produtores rurais e seus familiares, lançou a campanha Carência Reduzida. Com a inscrição pronta, o atendimento é imediato para exames, consultas e tratamentos especiais. São mais de 1.700 recursos nos estados de Minas Gerais e São Paulo. Venha falar com a gente. A família do produtor rural, SPA Saúde, o plano de saúde ideal. Estamos de volta. A gente vai mostrar agora como anda a colheita da safrinha de milho. Maquinários e outras novidades estão sendo implementados. Olá, cooperado! No programa OK Minas Sul de hoje, vamos falar da safrinha, momento em que o produtor precisa ter muita cautela no cronograma de execução das etapas que vão desde a escolha da semente até a colheita. Vamos mostrar que uma consultoria bem feita gera rentabilidade para você, produtor. Acompanhe agora no OK Minas Sul. Estamos no Campo das Vertentes, região considerada a maior produtora de cereais no sul de Minas. Apenas nessa microrregião dos municípios de Madre de Deus de Minas e São João del Rei, são cerca de 80 mil hectares que anualmente produzem soja, feijão, aveia, trigo e milho. Cada vez que passa, os cereais está crescendo mais tecnologia, tanto que as produções em 10 anos aí, cresceu muitas produções no Brasil por causa da tecnologia, tanto de maquinário, tanto de híbrido, tanto de defensivos, foliares, e a tendência é só crescer. Esse é o período da safrinha. A região, que tem mais de 1.100 metros de altitude, pode ter temperaturas muito baixas no inverno. Luiz Eduardo, consultor em cereais, explica que havia uma resistência dos produtores pelo milho na segunda safra, por receio da geada. Mas o grão que antes não era aposta para este ciclo, vem apresentando um excelente resultado.
A época de plantio que nós temos, ou nós plantamos milho safrinha, ou nós plantamos feijão da seca, mas não dá para plantar muito, porque também tem problemas de doença, de colheita. Por outro lado, tem o trigo, só que o trigo não nos dá muita rentabilidade. Então, isso está fazendo com que os produtores comecem a mudar um pouco o seu manejo de lavouras. Está aumentando a intenção de feijão e soja muito precoce para viabilizar o milho segunda safra para não plantar trigo. Porque o trigo não está dando a rentabilidade que está dando o milho. Então, esse fato nosso hoje aqui é um marco na nossa região. Porque eu acredito que nos próximos anos isso daqui vai ser uma das grandes realidades nossas. Nós vamos aumentar o plantio de milho segunda safra em detrimento do trigo, porque ele não paga a conta. A alta performance nessa safrinha está motivando os produtores do Campo das Vertentes a considerarem a terceira safra, ciclo que é muito comum na região sul do Brasil. Aqui, o plantio integrado com a braquiária passa a ser, nesta safra, uma realidade rentável. A questão do plantio aqui, nós fizemos um plantio integrado com a parte pecuária, com a parte de braquiária rosense, que é uma intenção que está muito forte a nível Brasil, para que a gente faça uma terceira safra. Aqui já foi feita a parte de feijão das águas, com uma produção boa. Fizemos agora a parte do milho segunda safra, que nós acreditamos que também com uma produção bastante boa. E ainda tem a possibilidade de fazer uma terceira safra com boi, para fazer uma parte de acabamento e entregar esses bois para abate. Primeira vez no milho, primeira vez, era só o feijão e trigo. A gente fez um feijão das águas, né? É um feijão de risco, mas também é um feijão rentável. E daí o milho veio logo em seguida, em janeiro ali nós plantamos e pegou muita chuva e o resultado é positivo e com certeza não fica mais sem plantar na fazenda. Mas não é só definir o híbrido e quando cultivar que se obtém resultado na atividade. Um produto de qualidade aliado a decisões corretas no momento certo é o que garante o sucesso na safrinha. Ponto muito sério é a questão da escolha da cultivar. E esse foi uma intenção. Eu conhecendo esse produto na safra de verão e eu vi uma oportunidade de trabalhar com ele, porque ele tem alta sanidade foliar na parte cercóspora e falsféria e também na questão de colmo. Essa planta aqui, essa lavoura, está com 180 dias de plantio, um material que tem alta tolerância para colmo, que está altamente verde ainda na colheita, que nós chamamos de stay green. Então, é uma planta que está totalmente viva ainda no colmo, em processo de colheita. Ou seja, um produto que não tem risco da parte de acabamento. Veja que ele tem uma alta tolerância e isso faz com que a gente possa fazer uma colheita tranquila, sem ter perda na colheita por acabamento de plantas. Aqui nessa propriedade são 1.200 hectares de cereais. Nessa lavoura, 40 hectares de milho e a opção de semente foi pelo híbrido 1633 Pro 3 da Agroeste, que é mais tolerante ao complexo de doenças. O portfólio Agroeste, ele conta com a tecnologia VT Pro 3, que é uma tecnologia de proteção da raiz contra o ataque de larva alfinete. Essa é uma tecnologia muito importante, principalmente em plantios de segunda safra, onde a gente enfrenta grandes desafios, como exemplo, o estresse hídrico. E além disso, a tecnologia VT Pro 3, ela oferece proteção contra as principais lagartas de colmo e de espiga. O maior benefício desse híbrido que eu tenho a destacar é o menor custo no manejo. Por se tratar de um híbrido bem sadio, o manejo dele fica mais acessível para todos os produtores, porque não precisa de estar entrando muitas vezes na lavoura com fungicida, com inseticida. Então, assim, o custo-benefício dele em relação ao manejo também é muito atrativo para o produtor. A surpresa com a safrinha é representada em números. O rendimento por hectare com o VT Pro 3 chega a mais de 60% comparado com outras tecnologias. O milho já veio desde o início, ele veio bem vigoroso, nasceu com um arranque, né, uma arrancada bastante forte, então estava diferenciando dos demais que a gente plantou também. Eu tenho visto materiais aí que chegaram a dar mais de 25% de grão ardido na colheita. Então, são pontos importantes que nós temos que buscar para ter sucesso na atividade. Materiais de ciclo mais tardio, de tolerância para a cigarrinha e para as manchas foliares, como e a parte de grão. Não é fácil reunir tudo isso num produto. A Agroeste ela foi muito feliz com esse produto, de ter tido um produto que tenha toda essa performance para trabalhar tanto no verão quanto safrinha. E na safrinha realmente é um produto que vai se destacar na nossa região.
porque ele está com uma performance muito boa em todas as áreas que eu tenho acompanhado. O AS1633 Pro 3 da Agroeste é considerado o carro-chefe nas vendas dos híbridos para a cultura do milho. Mas a empresa traz outros produtos para posicionamento na safrinha. E espero que vocês procurem os lançamentos, que também vem trazendo ótimos resultados para nós, tanto na região quanto pelo Brasil inteiro. Queria destacar aqui o nosso AS1820 Pro 3, AS1822 Pro 3, AS1868 Pro 3, AS1844 Pro 3. E, mais uma vez, convido você, produtor, a procurar o nosso portfólio. A gente traz agora as informações sobre o consumo global de café. Veja quais são os números. O consumo global de café deve cair este ano pela primeira vez desde 2011. É o que prevê o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Isso acontece mesmo com um enorme aumento na compra do café nos supermercados. As paralisações de cafeterias e restaurantes, que normalmente representam cerca de 25% da demanda, foram cruciais para a queda no consumo. Os pesquisadores estimam que mais de 95% do mercado fora de casa tenha sido fechado em algum momento durante a pandemia. E a colheita de café canéfora terminou na região de Rondônia. Segundo as informações do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, a colheita de canéfora, que são os tipos Robusta e Conilon, da safra de 2020-2021, está próxima do final. Falta menos de 10% do total para ser colhido. Em Rondônia, segundo especialistas, a atividade de colheita já terminou. O café da região é conhecido também por café amazônico. Atualmente, os preços para as espécies Robusta e Conilon estão em alta. E com relação ao café arábica, a colheita no sul de Minas segue avançada, de 50% a 60% do total já concluídos na etapa da colheita. O Café com TV fica por aqui, mas você pode acessar todas as nossas reportagens nas nossas redes sociais. Eu te espero no próximo programa. Até lá! Café com TV. Oferecimento. Cicobi Credivar. Abra uma conta. Abra novas oportunidades. Produtor Rural. Vem para Minasul. Informações minasul.com.br. Penagos. Solução para pós-colheita. IAWZ Máquinas. Tecnologia pensando no cafeicultor.